igreja, visto que nossa congregação está em reforma. Estamos realizando os cultos ali naquele nosso salão social ali, e é o nosso convite especial a todos vocês. O culto é liderado pelo Departamento da Juventude e vai estar ministrando o nosso querido irmão evangelista Márcio Ribas, né? O coral da UMADSAN também vai estar participando ali, e você é nosso convidado especial para estar, né, conosco aí, participando desse lindo culto, né, de louvor a Deus. E também, por certo, Deus tem bênçãos preparadas para as nossas vidas. Nós queremos também convidar a todos para no domingo à noite, né, o nosso culto de Santa Ceia. O convite a todos os membros em comunhão para participarem desse, que é o principal culto, né, da igreja, já nesse dia 1º de fevereiro de 2026, né, e vai ser bênção de Deus, né, e glorificamos ao Senhor. Na sexta passada, irmãos, nós não estivemos aqui porque estávamos ali num Rincão dos Teixeiras, ali num culto, né, onde nós fomos convidados para estar, e estava uma benção ali o culto. Louvamos a Deus. Pena que não pegava a internet, nós não conseguimos fazer uma transmissão ali para que os irmãos participassem do culto que nós estivemos. E estava ali uma bênção. Por isso nós louvamos a Deus, né, pela vida de cada um dos irmãos que mesmo assim continuaram aqui assistindo, né, o programa, e foi bênção do Senhor nosso Deus. Nós tivemos um probleminha aí com a nossa primeira live, né? Caiu fora, mas estamos louvando e engrandecendo ao nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Nós vamos ouvir mais 2 louvores antes da palavra de Deus, né? Eu não sei se nós temos algum pedido aí de louvor. Temos um pedido, vamos ouvir o pedido então. E o segundo louvor que nós vamos ouvir Silvan Santos, Me Ajuda Deus, e depois nós estaremos então trazendo um pensamento bíblico para todos os nossos queridos ouvintes. Ei, ungido de Deus, ninguém pode tocar em você, pois quem tocar em você está tocando nele, pois quem é ungido de Deus está protegido por ele. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com crente ungido não é brincadeira, quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Saulo de Tarso perseguia os ungidos, era um homem afligido, veja só o que aconteceu. No caminho de Damasco ele ia, uma carta ele trazia para ofender o povo de Deus. E de repente algo então aconteceu, Jesus Cristo apareceu, começou a lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele bateu a tremedeira, ele caiu e foi com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com o crente ungido não é brincadeira, quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Israel estava sendo humilhado pelo gigante malvado, e Davi apareceu e perguntou: quem é este circunciso pra tocar no povo ungido e afrontar o Deus do céu? Porém Davi chamou ele pra batalha, e o Deus que nunca falha por ele se pôs de pé. Davi jogou a pedra e o gigante ele feriu, e então ele caiu e foi com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com o crente ungido não é brincadeira, quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode crer, ó meu irmão,
Sambalaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo que Deus escolheu. Ele abordou a jumenta e foi andando, no caminho foi pensando no que iria falar. Subiu ao monte e abriu a sua boca, foi pra amaldiçoar, mas não amaldiçoou. Ele dizia, não posso amaldiçoar, este povo ungido está e foi Deus quem consagrou. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com crente ungido não é brincadeira, quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com crente ungido não é brincadeira, quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Quem levantar contra o povo de Deus, pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que era meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes.
tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim, me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser melhor. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h30. Maravilha, meus irmãos, ouvimos essas belas canções, né? Nós queremos mandar um beijo para a nossa mamãe, irmã Joraceli, que está na audiência, e da minha querida prima Maria, que também está conosco aí, né, em passeio, e está também na sintonia. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por estarem, né, conosco aí nesses dias, né? Meus irmãos, nós chegamos no momento de nós meditarmos na palavra de Deus, nos versículos que nós fizemos leitura no início dessa programação. Eu te convido mais uma vez para nós lermos novamente este texto que está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, são versículos preciosos da palavra do Senhor, e Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Livro de Abacuque 3, verso 17 nos diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Queridos irmãos, uma palavra como essa nos faz refletir sobre 3 aspectos da nossa vida. Causa, muitas vezes em nós, momentos de tristeza na nossa caminhada, quando estamos passando por dificuldades, por lutas intermináveis e por muitas aflições que nos acometem na nossa caminhada e no nosso dia a dia. Aqui o profeta Abacuque está falando, e se nós fôssemos colocar um título nesta reflexão, nós colocaríamos que nada pode calar um adorador. Nada. Nenhuma condição que a vida nos faz passar tem sobre nós o domínio de mudar o nosso pensamento em relação ao nosso Deus.
Aqui ele está dizendo com muita propriedade que não interessava a situação que ele estivesse. O povo estava vivendo em situações difíceis, o Senhor estava em silêncio sobre algumas situações em que eles se encontravam, e então o profeta nos traz esse contexto de que as coisas estavam difíceis, de que o sofrimento estava presente na vida do profeta. O profeta, aquele que ouve a voz de Deus, aquele que tem o chamado de Deus para transmitir ao povo aquilo que Deus quer falar, ele sofre muitas dificuldades na sua vida, ele passa por muitas aflições, e a mensagem de Deus, quer seja boa ou quer seja ruim, está sobre os seus ombros, e ele tem o compromisso de transmiti-la ao povo. Por isso que as condições de nós servirmos a Deus, irmãos, elas têm que serem nada perante o propósito que nós temos. Porque nós vemos por aí pessoas que quando tudo está bem, eles vivem a sua vida e esquecem de Deus. Mas quando as coisas pioram, quando as coisas ficam difíceis, aí eles se lembram de Deus e correm atrás do seu milagre, correm atrás da sua necessidade de resolver aquele problema em que eles estão sendo afligidos. E isso não é de hoje, irmãos, isso não é uma prática somente da nossa era ou da nossa geração, mas isso sim é desde os primórdios da palavra de Deus, desde os tempos do povo de Israel andava palmilhando ao deserto, desde os tempos dos reis, dos profetas, dos juízes. Um povo pensa da mesma forma. Existe um povo que escolhe sofrer, lutar, mas permanecer na presença de Deus e receber de Deus aquilo que Deus tem preparado para ele. E esse povo, ele muitas vezes ele sofre, ele passa por muitos processos, mas continua firme, continua servindo a Deus, continua com alegria fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer. Mas não é a maioria vive a sua vida segundo a sua prioridade, né? Existem pessoas que têm suas prioridades e deixam de lado Deus, deixam de lado o seu ministério, deixam de lado tudo aquilo que Deus lhe mandou fazer. E então, irmãos, nós podemos entender através desses versículos que não pode haver nada diante de nós que nos faça dividir o nosso pensamento. Nós temos que ter o mesmo propósito voltado para Deus, porque muitas vezes nós pensamos que a doença pode afetar a nossa fé, que a escassez possa afetar a nossa fé, mas eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes a enfermidade ela nos aproxima mais de Deus, a escassez muitas vezes nos aproxima mais de Deus, que a nossa grande luta deste século, deste final já dos últimos segundos da igreja na terra, como nós dizemos, os últimos minutos do relógio de Deus, neste cânon bíblico, nós conseguimos entender e perceber que nesse último tempo a pior coisa que tem afligido o povo de Deus é a bonança, é o recurso, é as condições, é aquilo que eles são palpáveis aos seus olhos, os momentos da sua vida, né, de gozo, de alegria, de recurso financeiro, de boa estrutura. Tudo isso tem facilitado a vida, né, de muitas pessoas, mas eles têm deixado também de lado a sua vida com Deus, têm esquecido dos propósitos,
Quantos que antes de ter as condições que tem hoje, diziam: se o Senhor me der, eu vou fazer, se o Senhor me der, eu vou, se o Senhor me der, Senhor. Oravam e clamavam, pediam para que Deus prosperasse a sua caminhada e a sua vida. Porém hoje estão prósperos, estão abençoados, receberam de Deus aquilo que Deus tinha preparado e aquilo que pediram, porque a Bíblia diz que aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Mas porém esqueceram do propósito que tinham com Deus. Hoje levam uma vida, né, nas suas possibilidades, né, no seu conforto, não abrem mão de nada para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Mas eu quero dizer, irmãos, para todos que estão me ouvindo, para todos aqueles que estão me ouvindo, eu não sei o que você está passando, qual é a situação da tua vida, se você está abençoado, se Deus te abençoou, te prosperou a tua caminhada, e você está vivendo nesse momento, né, num momento de bonança e de tranquilidade. Quero dizer que tudo isso para a nossa carne é uma bênção, né, nós estarmos tranquilos, mas eu quero dizer para você que Deus quer mais de nós, irmãos. Deus quer mais. O povo de Israel, quando estava em bonança, o povo de Israel, quando estava vivendo e se deleitando nas delícias da terra que manava leite e mel, ele esquecia de Deus e ia atrás das culturas dos povos pagãos da época, cultuar a outros deuses, fazerem coisas que Deus não se agrada. E na nossa geração também, meus irmãos, existem pessoas que elas não dão crédito para a palavra de Deus, antes vão atrás das coisas desse mundo, estão tentando mediar a sua vida, viver no meio da sociedade como uma pessoa influente, como uma pessoa de recursos, mas também viver dentro da casa de Deus. E eu quero dizer para você que essas duas coisas não cabem, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo se considera inimigo de Deus. Ou seja, o propósito de Deus, ele não está atrelado a este mundo, a esta terra, aos prazeres e às delícias que nós temos aqui à nossa disposição. Por isso eu estou dizendo para você que nada disso. Você tem que ter o teu culto racional. O que é um culto racional? É o culto de inteligência, de entendimento, de você ter a sabedoria de escolher o que verdadeiramente é bom e é aprazível para a tua vida, e esquecer do resto e deixar o resto, porque a Bíblia diz que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, que as demais coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida. O nosso querido profeta está dizendo aqui: ainda que a figueira não floresça. O que significa essa situação? Florescer é uma das partes mais lindas da natureza. Quando se floresce, quando a primavera chega, que as flores desabrocham, que aquele perfume das flores vem, né? Isso nos leva a ver o fruto da terra, e tudo isso alegra o ser humano. Mas quando não tem, quando tudo está seco, quando está tudo passando por dificuldades, quando não tem aquele perfume, quando não tem a flor ali na tua vida, você não deve esquecer que essa condição pode atrapalhar você de vir ao Senhor, de ser fiel a Deus. O que eu entendo que ainda que a figueira não florescesse, ainda que não tivesse esperança, ainda que não tivesse o fruto lá na vide, ainda que não tivesse o alimento, que não tivesse as coisas que alimentavam ao ser humano, mas também o produto da oliveira, que é o óleo, né, que é a unção, que é a alegria, muitas vezes pode fazer falta na nossa caminhada, muitas vezes nos desafios, nas lutas da nossa vida,
nós muitas vezes podemos passar por situações que vão fazer com que as nossas lágrimas desçam no nosso rosto, que muitas vezes a sequidão venha chegar na nossa vida, mas isso também, meus irmãos, não pode ser um motivo para nós esquecermos de Deus, de nós esperarmos em Deus. Ele continua falando que se os campos não produzirem mantimento, ele ainda vai continuar sendo um adorador, ele ainda vai continuar sendo exultador do nome do Senhor. Quando tudo na nossa vida se fecha umas portas, quando tudo na nossa vida se torna uma dificuldade atrás da outra, uma luta atrás da outra, nós não podemos também endeusar os nossos problemas, porque há momentos, irmãos, que nós dobramos o nosso joelho, quando estamos em extrema luta, em extrema prova, e começamos a, parece que glorificar os nossos problemas, porque quando oramos, somente falamos dos nossos problemas para Deus, e esquecemos de agradecer, de tudo que Deus tem feito, pelos seus benefícios, pelo que Ele nos fez lá no passado, que nós possamos ser mais gratos ao Senhor, assim como está sendo Abacuque. Ele está tirando todas as condições adversas, tirando da sua frente tudo aquilo que atrapalhava de ele enxergar a grandeza do seu Deus, porque quando nós olhamos para esse mundo, para as dificuldades da nossa vida, nós enxergamos apenas aquilo que nos traz tristeza e dor, angústia e muitas vezes dificuldades, mas quando nós tiramos o nosso olhar aqui da terra, dos problemas que nos cercam e das lutas que têm afligido a nossa vida, e voltamos os nossos olhos para o Sião celeste, para o nosso Deus, para o nosso amado Jesus, a nossa visão já não é mais terrena, a nossa visão já não é mais colocada diante dos problemas, mas sim elevada ao céu, e lá no céu nós vemos ruas de ouro, lá no céu nós vemos a glória de Deus. Quando olhamos para o nosso Mestre Jesus, nós vemos aquele que pode mudar a nossa vida e alegrar a nossa alma. Aleluia, estou sentindo Deus nessa palavra. Ele ainda segue dizendo: as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. As ovelhas significa o alimento, significa a nutrição do nosso corpo físico, significa também um animal mais dócil da terra, aquele que é fácil de lidar, que não haja mais ovelhas, que as vacas do currais não existam mais, ou seja, que não haja o alimento, que não haja o leite, que é algo que é nutritivo para o ser humano. Tudo isso ele está colocando para que você entenda que o contexto era difícil, que a situação era deplorável, mas em todos os momentos da sua vida, ele não cogitou deixar de adorar a Deus, porque ele segue dizendo no versículo 18, diz assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, que o Senhor possa ser a tua alegria, que o Senhor possa ser a minha alegria, que enquanto estivermos em luta, em dificuldade, passando por enfermidades, passando por qualquer ventania da nossa vida, nós possamos tirar os nossos olhos da terra e elevarmos os nossos olhos a Deus e nos alegrar, aleluia, como disse Abacuque, todavia, o que significa, quer dizer, ao contrário de tudo isso que eu estou vivendo, eu me alegrarei no Senhor. Se a tua alegria tem sido na tua casa, tem sido voltada para as tuas conquistas, voltada para tudo aquilo que você tem à tua disposição, pode ser que as coisas mudam no dia de amanhã e você possa perder a tua alegria, porque está colocada aqui nessa terra. Eu te convido nessa noite a você levar o teu pensamento ao céu e colocar a fonte da tua energia em Deus, a fonte da tua alegria, a fonte do teu contentamento, porque assim você vai passar por todos os problemas e as dificuldades que você vai enfrentar nessa terra. Porque nós não podemos ser hipócritas, irmãos, dizer
Nós pregamos um Deus que cuida, um Deus que protege. Nós pregamos um Deus que dá bênção sem medidas. Sim, isso é verdade. Mas também nós temos que entender que nós estamos vivendo em um processo de santificação e um processo de aflição aqui nessa terra. O nosso corpo físico, ele está sujeito. Se nós não cuidarmos dele, se nós não tratarmos ele, se nós vivermos a nossa vida sem cuidado nenhum, nos afundarmos em coisas aqui dessa terra, nós podemos ficar doentes, enfermos, nós podemos trazer consequências para o nosso corpo físico. Isso muitas vezes não depende só de Deus, mas depende unicamente de nós, irmãos, porque nós temos que cuidar do nosso tempo. O nosso tempo que Deus habita, que é esta matéria que nós moramos aqui, que a nossa alma e o nosso espírito habita dentro desse corpo. Tudo isso nós temos que ter cuidado, assim como a nossa vida espiritual. Não depende só de nós ir na igreja, não depende somente de nós irmos lá, né, sentarmos lá, glorificarmos a Deus, mas quando saímos do templo, quando vivemos a nossa vida cotidiana, particular, tudo isso depende de nós, irmãos, de nós colocarmos todavia a nossa vida pautada na palavra de Deus e os nossos olhos voltados para Jesus, porque se nós olharmos para a esquerda ou para a direita, nós vamos enxergar dificuldades, nós vamos enxergar problemas, e tudo isso vem afligir a nossa alma, porque quem é que está passando por uma dificuldade, e muitas vezes está aflito, né, porque não tem esperança muitas vezes, o médico disse que não tem mais esperança, as pessoas se afligem, se desesperam, mas aquele que serve a Deus, ele exulta o Senhor, aleluia, ele glorifica o Senhor, porque ele é o Deus da nossa salvação. O que significa isso? Significa que uma pessoa que está deitada num leito de enfermidade, uma enfermidade incurável, está nos seus últimos suspiros, nos últimos minutos da sua vida, mesmo assim ele exulta a sua alegria no Senhor, porque sabe que quando ele descer à sepultura, quando ele morrer aqui nessa terra, ele vai para o céu, e lá no céu não existe dor, não existe angústia, não existe tristeza. Lá no céu Jesus está lá, e ele é a fonte da nossa alegria. Se morrermos, iremos com ele, se vivermos, vivemos para ele. Então ele deve ser a fonte da nossa alegria. O Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como o da corça. A corça, irmãos, a corça é um animal, né, nós conhecemos aqui como o veado, né, é um mesmo animal, só que é uma espécie diferente, que vive nas montanhas. A corça, ela é muito rápida, ela tem a sua velocidade, a sua defesa e a sua velocidade, porque ela é alvo muitas vezes dos predadores, dos leões, e ela habita já nos lugares mais íngremes, aonde os animais ferozes não conseguem ficar, já para a sua própria proteção. A corça é um animal astuto, inteligente, e está sempre à espreita, sempre atento. E o Abacuque está colocando com muita propriedade nessa palavra, que o Senhor é a minha força e fará os meus pés como o da corça, porque a corça anda ligeira, a corça vai adiante, a corça não para, ela está sempre rápida, e Deus está fazendo isso na tua vida. Ele quer te fazer um vencedor, Ele quer te fazer os teus pés como o da corça, não só também na tua vida pessoal, mas também na tua vida, principalmente na tua vida espiritual, na minha vida espiritual, para que nós possa ir adiante, para que nós possa pregoar o evangelho da paz. Olha, e me fará andar sobre as minhas alturas. O que significa isso? Que você pode voar, aleluia, através do teu ministério, você pode alcançar os objetivos que Deus colocou na tua vida.
os sonhos que Deus colocou no teu coração. Não desanime, não pense que você é um derrotado, uma derrotada. Apenas creia que Deus, Ele te faz com os teus pés como da corça, e que você vai alcançar as alturas do teu sonho que você sonhou. Você crê nessa palavra? Vamos orar, porque as horas já se foram e nós temos que finalizar a programação. Vamos orar juntos nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos por essa palavra, Senhor. E assim como Abacuque, nós queremos dizer que ainda que a situação seja contrária, que haja dificuldades no nosso caminhar, nos momentos da vida nos tragam alegria, nos tragam muitas vezes dificuldades e tristezas, nós exultaremos no Senhor, porque sabemos que em Ti nós temos o amparo necessário, em Ti nós recebemos a força que nós precisamos para caminhar, em Ti nós recebemos, Senhor, o alimento do céu para a nossa alma viver tranquila. Nós recebemos de Ti, Senhor, também a direção para que nossos pés não fraquejem e que não pisem em lugares que possam fazer com que nós venha perder o nosso equilíbrio. Mas nós estamos fitados em Ti, colocamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, assim como o profeta Abacuque, Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti, sabendo que o Senhor vai fazer os nossos pés como da corça, e que nós vamos alcançar os lugares mais altos, Senhor, através da Tua palavra e da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu oro por cada família, por cada um dos Teus filhos que estão orando conosco, Senhor. Visita cada um na sua necessidade, repreendendo as enfermidades, dando alegria da salvação, Senhor, dando mais alento para essa pessoa caminhar mais uma milha nesta caminhada da vida. Meu Deus, se o Senhor tardar um pouquinho, eu peço que o Senhor venha prosperar a vida de cada um dos Teus filhos, para que eles possam viver, Senhor, a plenitude do Teu Evangelho e fazer a Tua vontade e a Tua obra nesta terra, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, este final de sexta, o final de semana que está chegando, Senhor, que possamos Te glorificar e, acima de tudo, seguir fazendo a Tua vontade e louvando o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço, e fica conosco para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra. Nós queremos saudar aqui também a irmã Cristiane Souza, que estava pedindo oração pela sua família, também a irmã Carmen Machado Litter. Paz do Senhor, estou na escuta e peço oração pela minha família. Também a minha irmã Márcia Ramos, Deus abençoe. A irmã Rosa Maria Garcia Galar também. Paz do Senhor, irmão Tiago, estou na escuta, está uma bênção, peço oração. Deus abençoe vocês, meus irmãos, né? Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E se Jesus não voltar e estivermos com vida, na próxima sexta-feira aqui nós estaremos com mais um programa Semeadores da Hora Final, né? O nosso desejo é que Deus possa abençoar a tua vida, né? Um ótimo final de semana, cheio das bênçãos do Senhor nosso Deus, né? E que fique com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.